cujo código é Rei das Vozes. Ó. Esse, inclusive, também. Eu não sabia que tu tinha feito a voz do Sam. Sim, esse foi legal que o Sam, olha que legal, foi o Peter Jackson e a equipe dele que escolheram as vozes que iam dublar. E, e tipo, meio que ao redor do mundo. Então, cara, é muito legal você saber que o cara que é demais. Isso é um troço bem Tolkien mesmo, porque quando ele escreveu o livro, ele disse como é que ele queria que as coisas fossem traduzidas para as outras línguas, né? Mas isso que eu acho importante na dublagem a dublagem, ela tem que respeitar, na minha cabeça, o máximo possível a obra original. Porque, meu, alguém escreveu, alguém aí apagou, escreveu de novo, tal, consultou pessoas, aí junta a equipe de produção, os caras montam todo um esquema, pensam nos perfis dos personagens, que ator eu quero, que não sei o que voz vai ser, blá, blá, blá. Aí às vezes chega a dublagem e caga tudo. Uhum. Então, eu acho muito importante no processo da dublagem haver esse respeito pela concepção original, mesmo que você discorde daquele produto. Mas foi um trabalho artístico que alguém fez. Uhum. E eu acho que isso diferencia bastante. Mas assim, eu sinto que eu acho que é um consenso no mundo que a dublagem brasileira é foda. Sim, o pessoal gosta muito. Né? Eu digo até fora do Mas do país. Consenso mesmo? Sim. Então, a gente não tem muito esse problema de desrespeito artístico, entre aspas. Tem, eu acho. Tem muita dublagem ruim. Tem diretor de dublagem que às vezes não percebe o trabalho dele. Então ele fica vendo só movimento labial e boquinha. Não presta atenção em como foi dito, que palavra foi usada, se a adaptação está bem feita. Não presta atenção no tom. Por exemplo, tem filmes que ele é feito propositalmente num tom todo baixinho. O filme é todo aqui, assim. Então. Aí chega a dublagem e fala aqui. Entendi. Você acaba com a concepção que às vezes o diretor quis dar, filme de suspense. Isso não é algo que o dublador controla, né? É algo que tá na mão da direção artística da parada. Sim, não tem como. O bom dublador, ele até tem essa percepção. Mas muitas vezes, porque dublar, você tá falando, lendo, ouvindo outra língua no ouvido, pensando na pausa, no ritmo, na palavra que vai usar. Você tá pensando num monte de coisa ao mesmo tempo e fazendo. Então, às vezes, você faz alguma coisa que tá um pouco fora do que é. É normal. Mas aí entra o diretor falando, não, cara, ó, baixa mais o tom, ó, a partir daqui tem um pouquinho mais de cinismo. O diretor tem que fazer esse ajuste fino. E quando o diretor não tem sensibilidade, percepção, acaba dançando um pouco a dublagem. Tu já dirigiu alguma dublagem? Sim, eu dirijo há 24 anos. Pensei que tu fosse só dublador, porra. Então então tu é muito mais brabo. Não, vixe, eu faço um monte de coisa, cara. Tu se dirige? Sim, sim. Normalmente as coisas que eu dublo, normalmente eu faço autodireção, que a gente chama. Legal. E eu prefiro. Porque assim, no começo não, mas eu faço há tantos anos autodireção que hoje eu prefiro. Porque aí eu fico mais à vontade para fazer no meu ritmo. Tipo, eu erro mais. Quando tem alguém dirigindo, às vezes você arrisca mais contando que o diretor tá vendo. Uhum. Quando você tá fazendo autodireção, eu tenho que manter o olho na tela quase que 100%. Então acho que isso permite com que eu faça melhor assim, o trabalho. Porque o diretor às vezes, e eu digo até como diretor, não me excluindo, mas às vezes você pega a letra e fala, pô, tá bom. Quando sou eu fazendo comigo mesmo, eu repito. E beleza, e repito. Uhum. Então hoje em dia eu prefiro fazer sozinho. Cara, tem umas dublagens que você estava falando esse lance de respeitar o trabalho original e tal. Cara, eu acho que uma das dublagens mais foda que a gente tem hoje é do Rick e Morty. Cara, você acredita que eu nunca vi? Cara, é insano. É porque eu não vejo TV praticamente. Então, muito foda. foda. Rick e Morty, nunca, cara. Você acredita? acredita? É um bom desenho. Não, todo mundo fala, me indica. Além de ser um bom desenho, eu quero ver. A dublagem é algo que tu... Assim, justamente por isso que você tá falando. Tem, assim, em inglês, ele fala um monte de trocadilho, um monte de piadinha, um monte de palavrão e tal. E, cara, na dublagem, você não perde nada, sabe? Sim. É uma das poucas coisas que eu gosto de assistir. Eu prefiro assistir dublado. Isso é muito louco. Eu também tenho essa percepção. Desenho é uma parada que eu acho que dublado às vezes fica melhor do que se fosse o original. Assim, Será que é porque a dublagem brasileira é muito foda? É, porque eu acho, exato, acho que... porque em voz original, que é tipo... sei lá, um desenho brasileiro... Você primeiro grava as vozes e aí depois desenha em cima, né? Então, é sempre assim.
feito fora do país. Então, a dublagem, a gravação da voz original, ela, muitas vezes, você tem atores ali de teatro, atores variados, né? E aí, quando vai pra dublagem, é uma galera que é ator de voz. Então, esses caras tendem a fazer melhor, às vezes, do que quem já fez. Não digo todos, ou de maneira geral, mas acontece que nem a gente fazia um troço que era muito legal, cara, chamava 31 Minutos. Vocês já viram? Não. Ah, é bom demais. Era um programa chileno, é tipo um Muppets bem pobre. Só que era muito criativo e um pouco politicamente incorreto. É muito legal. Bom, já gostei pra caralho. Cara, é muito legal. Chama 31 Minutos. E era feito por 6... Os manipuladores que faziam, né? Eram 6 caras. E aí, quando veio pra dublar, eles falaram: a gente quer 6 pessoas também fazendo tudo, que nem a gente faz aqui. Mas eram muitos personagens? Muitos. Muito tipo, mais do que 100 6. por episódios. Caralho! E era muito legal. E aí, o que aconteceu? Exercício, né? Eu imagino. A criação deles e os personagens eram muito engraçados, mas a gente faz melhor do que eles. Porque eles são bonequeiros, estão fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e tal. Então, eu acho que ficou muito legal, porque a gente manja de interpretar com a voz. Sim. E eles manjam de criar e manipular os bonecos. Então, eu acho que foi um casamento legal. E aí o cliente também falou, a gente fez a primeira temporada, aí na segunda eles falaram, vocês podem ter mais liberdade, tá? Porque a gente imitava um pouco o que eles faziam. Mete sotaque, pode fazer o que quiser. Nossa, aí foi divertido. Eu fazia um personagem que eu imitava o Gugu. De vez em quando eu imitava o Maluf. Aí a gente fazia sotaque mineiro, sotaque nordestino. Contextualiza aqui pra... Exato, ficava divertido. Sim. Então, tinha um personagem que era uma bola... Então, não sei. Eu vi que na Netflix tem, acho que 3ª, 4ª e 5ª temporada, que aí foi dublado no meu estúdio, na Unidub. Massa. Mas as 2 primeiras foi na Alamo e eu não sei onde tá, cara. Eu queria muito ver. Não, e o legal, assim, a 3ª, 4ª e 5ª são engraçadas, mas quando você assiste a 1ª e 2ª, tudo faz mais sentido, porque você conhece desde o início algumas gags, alguns negócios assim. Cara, esse troço é muito legal. É muito legal. Dá pra ver que tipo, eu já sabia, né, que era muito, tipo, pra fazer um trabalho de dublagem você tem que ser um profissional. Sim. Mas deu pra ver muito explicitamente quando a Peach foi fazer o negócio do Mortal Kombat. Eu sei que a direção de arte ali não ajudou. É fundamental. Não estava presente. Eles deram pra ela, faz do jeito que você quiser, foi o que pareceu. Mas não, ela sabe cantar, famosa ela linha. não sabe dublar, tá ligado? Vou equalizar sua cara. Então, tipo, essa é uma ideia muito ruim, né? Sim, equalizar, né? Tipo... teve o Roger também dublando o Battlefield... Eu esqueci o nome, tu lembra? Hard, não sei o quê. Hardline, teve o Roger também dublando. Deu polêmica nesse? Que eu não fiquei sabendo. Não sei, não lembro. Mas a questão é que eu gosto da gente ter... Eu não gosto da gente ter pessoas que não estão treinadas pra dublar, dublando. Sim. Por outro lado, eu entendo que o objetivo ali era chamar atenção pro fato de que está havendo uma dublagem em português brasileiro, tá ligado? O que tu pensa disso? Cara... Teria feito diferente, cara. Óbvio, eu sei que tu teria feito diferente. Dos famosos? Cara... várias coisas. Uma coisa ruim, por exemplo, eu acho que é o marketing decidir sobre questões artísticas. Tipo, normalmente o cara fala, vou botar o Igor porque, ele tem não sei quantos seguidores, ele tá no programa X e bababi, bababá. Tá hype. Exato. Então, vai trazer público. Muitas vezes não traz. Porque às vezes o cara quer ver você aqui, não quer ver você dublando um personagem. Às vezes o fã do Igor não é o fã do filme em questão, Exato. do jogo, sei lá. Então eu já acho ruim essa galera que não tem nem conhecimento de como funciona o processo decidir sobre algo, assim, sobre o tema. Então eu acho isso Tem acontecido foda. muito isso? O marketing meio que dominar as produções? Sim, cada vez mais. É porque também tinha um lance assim, a Disney fez. A Disney tá fazendo, vamos fazer também. Só que aí a Disney contrata o Thiago Abravanel, por exemplo, né? Que, ator, o cara é bom, o cara é fera e tal. Que eu conheci ele criancinha. Caraca. Eu já levei ele pra passear em parque. Caralho. Eu namorei com a Silvia Abravanel, que era a tia dele, né? Caralho. Aí... Caralho, incrível. E, tipo, os caras marcam com o Thiago Abravanel
10 períodos de gravação. Aí vem a empresa X, pega alguém que não tem nada a ver, e que muitas vezes nem ator é, e marca uma diária só. Então o cara tem um tempo muito menor para fazer um trabalho que ele nunca fez na vida. E aí muitas vezes isso acaba se prejudicando. E tem uma coisa que eu acho ruim também, tipo, nada contra o Luciano Huck, mas o Luciano Huck, você não consegue desvincular a voz dele do personagem. Você o tempo inteiro vê o Luciano Huck. Então, essa escolha, ela tem que ser bem feita. Por isso que é melhor usar atores, às vezes. Ou, o cara é um cantor, vamos botar um cantor que vai ficar legal, né? Vira uma licença poética, né? Ali, exato. Mas, porque senão você não desvincula. É que nem a Sabrina. Eu já dirigi ela 2 vezes. Mas o jeito que ela fala é muito marcante. Então você não compra aquele personagem que você está assistindo. E game é pior ainda, porque game depende de imersão. Se o tempo inteiro você está vendo, sei lá, o Monark... a Peach ali. Você não consegue ter a imersão. Né? A moça lá, que eu esqueci o nome, a personagem... Ela não é baiana, claramente, mas ela fala como uma baiana o tempo inteiro, sabe? Então é um troço que tu fica, caralho, que te tira, né? Em compensação, a dublagem ganhou um status melhor no meio artístico, na mídia e tal, em função de famosos dublarem. Então, por quê? Porque quando a Fernanda Montenegro fala... Pô, esse trabalho é incrível, é um trabalho de ator especial, esses caras são maravilhosos. Quando o Chico Anísio fala, a dublagem é a melhor escola para o ator, isso tem um impacto diferente do que eu falar 10 anos atrás. Então isso deu um status bacana para a dublagem. E, por exemplo, a galera, vamos ver o Bussunda fazer o Shrek, e aí saía falando do Mário Jorge, que era a voz do burrinho. Então, tudo isso eu acho que contribuiu. Colocou em mídia espontânea não só aquele filme, mas a dublagem como um todo. Sim, eu acho que o seu argumento tá certíssimo. Realmente é legal. Só que, pô, se for pra fazer isso, faz direito, né? E a gente, mas, assim, a gente também dá bastante sorte que, pô, a gente vive no país que tem o Fábio Porchat e aí ele faz o Olaf. Aquilo ali é, porra, foi muito bom, né? Tem o Selton Mello fazendo a nova onda do Imperador lá, o Sim, Cusco. É demais. O Selton Mello dublou, né? Durante muitos anos ele pagou as contas com dublagem. Eu conheci o Selton quando eu tinha uns 8, 9 anos. A gente fez uma novela juntos na Bandeirantes. Caramba, faz tempo. Porra, se tu tinha 8, 9 anos, com todo respeito, sim, faz tempo. Faz quase 40 anos. Aí o Selton foi pro Rio. E... O Selton tem uns 40 e poucos também? Não, ele tem, eu acho que ele tem um ano a mais que eu. Ele deve ter 47, 48. Interessante. Por aí, 47, 48. Desculpa, hein, Selton. E aí ele foi pro Rio, começou a fazer novela e tal. E aí tem um período da carreira do ator que é uma merda. Que você não é adolescente, nem adulto, nem é criança e tal. E aí ele... se encontrou ali na dublagem, começou a dublar bastante, por isso que na Nova Onda do Imperador, não por isso, só porque ele é um grande ator, é um cara inteligente e tal, mas ele teve mais facilidade, exato, ele já tinha um know-howzinho de eu como perdi fazer. A conta de quantas vezes eu vi esse filme. Cara. Mas é muito engraçado, né? Porra, isso é muito bom, cara. E tinha uma questão fundamental, o Garcia Júnior, que dirigiu, ele, se eu não me engano foi ele que dirigiu, mas ele era responsável pela qualidade de dublagem da Disney durante muitos anos. Então esses filmes todos, esses clássicos Disney, ou ele dirigiu ou ele coordenava. Então você tem alguém que manja muito do negócio, facilita. E aí, por exemplo, sei lá, algum famoso que dublou aí. A Nova Onda do Imperador tem o... Tem o Selton Mello, tem a Marieta Severo. Isso. Tem a voz do esqueci Pátia. O nome do cara. É o... Vê aí, Serginho, o que é a voz do Pátia, que eu não lembro. Mas enfim, era o Garcia que escolhia.
Então, ele tinha um feeling fazia teste, exato, ele sabe fazer, ele sabe escolher. Isso faz muita diferença, faz toda a diferença. E será que eles não quebraram, tipo, essas agências que contratam, que fazem esse job, não quebraram a cara o suficiente já? Não, eles não aprenderam ainda? Você falou que tá pior ainda o negócio? Não sei, mais cara. Marketing na parada? Eu não sei. Que loucura, né? Eu já dirigi muitos famosos, né, dublando, e de vez em quando você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer esse cara dublar? Ou essa... Como que eu vou transformar um cara que nunca fez isso num exímio dublador? Mas eu tive alguns trabalhos legais. Então eu dirigi um filme chamado Deus Zebra, que tinha o Galhaço. Como é que é o nome dele? Bruno Galhaço. Bruno Galhaço, eu sou muito ruim de nome. Tinha o Bruno Galhaço, a Cissa Guimarães, Matheus Nastergaile. Pô, lembrou do Matheus Esse é bom, esse é bom. Outra mina que agora eu não lembro. O Evandro Mesquita e o João Gordo. Porra, ficou legal pra caramba. Ficou muito bom o João Gordo. Por quê? O João Gordo tinha tudo a ver com o personagem. Entendi. O Matheus Nastergaile era um puta ator, né? Então ele arrebentou lá. Então ficou muito legal o filme. O Evandro Mesquita ficou bacana. Então, é fogo falar isso, né? Tipo, o Evandro Mesquita, você vê o Evandro Mesquita o tempo inteiro falando. Mas como era um filme live action, mas os animais falavam. Então ele fez um ganso, alguma coisa assim, e um pelicano. Então ficou legal, entende? Ficou bacana, porque era uma animação mesmo, e provavelmente vozes famosas no original. Então, pô, aí tem a ver. Eu imagino que pra fazer um filme, dublar um filme deve ser mais difícil que dublar um desenho. É, mais difícil. É por quê? Porque você tem que captar os trejeitos do ator, porque tem mais detalhe na... A animação, o movimento labial costuma ser razoavelmente padronizado, costuma, um fala, o outro fala, um fala, o outro fala, o cara tá lendo um texto aqui, o ator, ele decorou, então muitas vezes ele tá improvisando, tipo isso que eu fiz, ele tá improvisando. O desenho dificilmente faz determinadas coisas que o ser humano faz falando. E tem gente que articula demais, tem gente que articula de menos. Então, aí você tem que se adaptar ao movimento do cara, ao ritmo do cara. Tem atores que são péssimos, e você dublar ator péssimo... Deve ser difícil. Cara, é uma merda. São os caras sem imaginação. Porque você tem que fazer o que tá... Você não é o nosso dublador. Você tem que fazer o que tá na tela, não dá pra fazer outra coisa. Você tem que fazer o que a cara do cara tá mandando, o que as pausas do cara fez. Então... fica ruim, saca? E aí você fica, pô, vão achar que o meu trabalho tá ruim. Não é o do cara, mas só eu tô vendo do cara. É meio complicado. Novela mexicana, né? Puta merda, né? Novela mexicana é o mais desafiador dos jobs. Cara, porque um cara uma vez deu um... Alejandro! O cara deu... Não acredito que você comeu minha irmã. Lembra do... Eu não sei nem se era mexicana. Mas era o Pedro Escamoso. Lembra do Pedro Escamoso? Lembro que veio na vibe da Bete a Feia. Que era legal, o Bete a Feia era bem feito. Eu amarrava no Pedro Escamoso, aquele mullet dele lá, mandando pirulim, pim-pom, pirulim. Mas esse tipo de novela, eu acho que fica bacana de fazer. Porque aí o dublador põe o humor dele, a gente adapta e tal, mas as que são sérias, tipo Maria Regina... né, Fernando Augusto, né? umas coisas, eles são muito over, né? Eles têm uma escola de interpretação que pra gente é horrível. Um cara me deu um exemplo muito bom, que ele falou, cara, se o quadro for horroroso, não adianta você botar uma... Caramba, esquecendo as palavras. A moldura. Não adianta botar uma moldura maravilhosa de 15 milhões de dólares, porque o quadro é horroroso. Não vai ficar bonito. Então é um pouco assim. E os atores no México, nas novelas, eles não sabem, eles não decoram o texto. Então todos estão com um ponto de ouvido e tem alguém no fundo falando, Fernando Augusto, eu não sabia que você era meu pai. Né? E aí o cara fica repetindo, e talvez por conta disso o cara faz uma coisa mais lenta e mais não sei o quê. E aí... fica tosco. Tanto que você vê que as novelas, elas são dubladas pelos mesmos dubladores que fizeram o filme mais incrível do mundo. Só que não tem jeito de ficar bom. Ainda sai novela mexicana? Ainda surge de job assim? O que eu sei é que tem muita novela turca. Sendo dublada. Principalmente para os países da África que falam língua portuguesa, tipo Angola. E somos nós que dublamos. Olha lá. Que louco, né? Interessante, cara. Muito louco. Quando você, vamos lá,
Explica pra mim. Eu sou... Vamos lá, vamos dizer que eu sou o Evandro Mesquita e aí eu vou entrar num set de dublagem. O que que tu me diz? O que que eu tenho que fazer? Como é que é o trabalho? O que acontece ali? Eu pergunto, né, logo de cara, tipo, você já dublou alguma coisa, tem alguma experiência e tal? Aí, na maioria das vezes, não. Ou às vezes tem, mas é uma experiência que não agrega muita coisa. Aí eu falo, ó, a dublagem funciona assim, assim, assado. Aí eu tento tranquilizar o ator, eu já preparo o texto dele para deixar mastigado, para deixar mais fácil, porque o dublador normalmente é ele que tem que se virar com o texto, de colocar falas, tirar palavras, encontrar as pausas, todo tipo de coisinha. Ou às vezes a gente troca uma palavra por outra para encaixar melhor no sincronismo. Quando eu vou dirigir um famoso, um Star Talent que a gente chama, eu já deixo arrumado o texto do cara para ficar mais fácil. Aí a primeira coisa que eu falo é, cara, não se preocupa com sincronismo, porque se você se preocupar, o trampo não vai sair. Fala, o sincronismo é um problema meu. Eu quero a tua interpretação.